Boa tarde, a gente está iniciando aqui a aula de Design 2, Design de Joias 2, e eu estou gravando um pouquinho aqui porque algumas pessoas não conseguiram marcar a visita na aula passada e transferido para hoje. Então eu vou gravar essa aula que aí eu compartilho lá com essas pessoas. Então vou sempre compartilhar por aqui para que seja gravado. Então, veja só, aqui nós vamos entrar agora no exercício 4, que ele é uma decorrência do trabalho que vocês estão fazendo, certo? E esse exercício 4, ele vai ser sobre a elaboração de um briefing. Tá? Eu estou trazendo esse termo porque é um termo ligado ao mundo do design mesmo. Então, na nossa primeira aula, eu mostrei uma metodologia, daqui a pouco eu vou mostrar ela de novo, e todo o processo se inicia com um briefing, que é um documento, né, que define as condicionantes do projeto. Então, como o desafio de vocês aqui é desenvolver uma coleção para um determinado tipo de produção, né, setor produtivo, área de produção, para um determinado usuário, né, a gente precisa montar esse briefing. Então, o que acontece? Deixa eu só abrir aqui. Eu tinha colocado para vocês esse esquema aqui, que o que se desenvolve de produto, que é a joia em si, o adorno, ele precisa trazer respostas no geral, essas 4 áreas aqui. Ele precisa ser algo que possa ser produzido em uma ou mais peças, e aí precisa ver que materiais gemológicos, materiais metálicos ou similares são usados, se isso é um processo industrial, artesanal ou uma mistura de tudo. Esse produto, essa joia, adorno, ele precisa ser algo que tenha um custo praticável, que tenha valor e que gere lucratividade para os acionistas da empresa, que podem ser vocês mesmos, tá? Porque o objetivo das empresas é oferir lucro para os seus acionistas. Então, se a peça pode ser feita, mas não vai gerar lucro, não tem valor, não tem um custo adequado, não tem sentido que exista. Bom, de qualquer maneira, o outro segmento é o usuário, o uso. Então, todo produto ele vai ser destinado a alguém, para alguém usar, numa determinada situação. Eu vou usar um anel no meu dedo no dia da festa de casamento. Eu uso para o tempo todo para ficar bonito. Então, esse é um universo que o design precisa contemplar no seu trabalho, no seu projeto. O outro universo, que é o universo que vai trazer a síntese desses outros 3, é a parte da forma, formato, a morfologia. Porque para que isso seja atendido, o sistema produtivo, a economia e as necessidades e desejos de um usuário, ele precisa ter uma existência física. Então ele é redondo, é retangular, é comprido, é chato, é assim o assado. E essa forma, esse formato que vocês vão pensar, que o design pensa, vai atender os outros universos, beleza? Então, o que eu coloquei aí? O processo de design implica numa projetualidade, quer dizer, pensar alguma coisa para ser feita lá na frente. E isso implica para que serve, né, como será usado e o sistema de reprodução desse objeto. E aí vai gerar um produto que é tangível, eu posso pegar, cheirar, tocar, e sensível também. Eu posso me apaixonar por ele, né, achar maravilhoso, o que for. E aí eu coloquei aqui uns elementos que depois a gente pode aprofundar, porque basicamente um adorno ele tem materiais gemológicos
que na hora que você vai tomar a decisão de design, você vai levar em consideração que cor que tem, qual é o formato da gema, que tipo de brilho que tem, que tipo de textura tem, certo? Para você arrumar ele e agrupar formando uma composição que é a própria joia. Da mesma maneira, vocês vão trabalhar com metais, da mesma forma. Que tipo de cor, que tipo de formato vai ter, que vai ter brilho, textura, seja, para produzir o objeto. E aí, esses materiais gemológicos, eles são lapidados e tratados, e os materiais metálicos fundidos e sujeitos a uma conformação mecânica. Se for o caso, um é engastado no outro, na cravação, feito gravações, acabamentos para gerar uma joia. Esse é um produto físico, né? Bom, o que o design vai fazer? Vai trabalhar nisso aí. Estou falando aqui de um serviço de design, imaginando que alguém contratou vocês para fazer um projeto, chama de design. Então, vocês vão ter que conversar com o cliente, que é aquele que vai pagar o serviço, e esse cliente tem um usuário do produto. Então, vocês precisam coletar todas as informações, e nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Essas informações incluem aqueles 4 campos, tá? Sistema produtivo, que foi a pesquisa do exercício 3 que vocês foram fazer, certo? Esses outros 2 a gente vai conversar ainda, mas vocês já colocaram uma suposição, uma hipótese de um usuário, certo? Já tem aí para a gente trabalhar. Bom, e quando vocês chegam nesse ponto, vocês vão ter os sorteadores, que eu vou entrar profundamente sobre isso. E aí, não tem jeito. Vamos começar a procurar informações, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, hoje. Para que a gente tente chegar a alguns estudos iniciais e depois apresentar as alternativas que forem mais adequadas para solucionar esse problema. Em seguida, o projeto executivo, né, que atualmente está sendo feito através de uma ficha técnica. A norma saiu agora, vocês participaram do lançamento. E o acompanhamento disso na área de produção, que é também o papel do design, se ele for contratado para isso, tá? Acompanhar todo, desde a produção até botar a joia na vitrine. Porque tem que ver a luz que vai colocar, o sistema, etc. lá. Beleza? Bom, diante disso, eu pedi a vocês que fizessem o exercício 1, que era uma hipótese projetual, o exercício 2, que era a busca das informações sobre a área de produção. Foi isso? Foi o exercício 3. Eu hoje vou falar com vocês sobre a questão do briefing, que vocês vão entregar na próxima semana. O que ele é? A partir de diálogos entre os membros da equipe, fundamentados na resolução do exercício 1, 2 e 3, que vocês desenvolveram, elaborar um briefing hipotético para nortear o processo de projetação de um conjunto de adornos para um tipo específico de usuário a ser confeccionado em um determinado sistema. Então, esse sistema que vocês estão pesquisando, ele deve ser o sistema que vai produzir o que vocês estão projetando, certo? Então, vocês que estão fazendo a borracha, vocês pesquisaram o sistema de fazer a joia de borracha. E aí o projeto vai ser feito ali, certo? Então, quem vai fazer um outro tipo de material, uma joia mais tradicional, vai ter um determinado tipo. Por isso que Guilherme, Lisa e João, vocês podem pesquisar dentro daquele exercício que foi colocado. Porque a joia que vocês pensaram, talvez seja possível fazer por aquele sistema. Entendeu qual era a intenção da visita de vocês? As oniversarias, para vocês verem. A mesma coisa vocês que foram lá na loja, a mulher que aluga a joia. Certo? Entendeu? Então, se vocês não conseguiram, pode usar aqueles vídeos que a gente colocou lá. Tá bom? Porque a ideia era que vocês vissem alguma coisa que pudesse executar o que vocês estão pensando. Bom, e aí o briefing vai ter esses elementos aqui. O quê? 1.1, a definição do público. E aí tem 2 públicos.
o cliente, certo? Quem é o cliente de vocês? É o dono da oficina que vocês pesquisaram, certo? Vamos inventar, supor isso aí. Então, a pessoa que tem aquele sistema produtivo convidou vocês para fazer o projeto de joias. Beleza? No caso da Magda é um pouco diferente, mas de qualquer maneira vai ter que produzir. E aí vocês precisam falar como que vai ser o sistema de produção, o mapa, o layout, o arranjo físico de uma suposta área de produção do projeto de vocês. Certo? Tudo bem, pessoal? Por isso que eu pedi para vocês executarem. Então, o projeto de vocês tem que ser executado na oficina que vocês imaginaram. Tá? Beleza? Bom, e aí, essa oficina ou essa área de produção vai ter esses itens aqui, função, derretimento, como é que é feito isso? Porque o projeto de vocês tem que ser execuível, tem que ser possível de ser feito. Então, como, por exemplo, estou usando o seu caso, que é um caso específico, que ela usou borracha. Mas tem uma parte lá que são peças que são compradas. Ela pode ter uma universaria dentro que produz aqueles fechinhos, aquelas coisas também, entendeu? Nada impede. Vocês que vão pensar, hipoteticamente, pode transformar a oficina em uma oficina que tem a borracha e tem também uma parte de fazer os componentes. Certo? Beleza? Então, vocês vão criar a área que vai produzir o trabalho de vocês. Bom, e é isso, o que vocês estão fazendo é destinado para alguém usar. Então, vocês precisam dizer, pelo menos hipoteticamente, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais aprofundadamente sobre isso na próxima aula, quem é que vai usar esse objeto que vocês estão projetando. Falar, por exemplo, como é que é o comportamento de uso. A fulana só vai usar sua joia quando ela sentar lá no trono, para o rei Charles III. Então eu estou fazendo uma coroa para ele, ele só vai usar quando ele vai sentar no trono. Beleza, vocês estão dizendo como é que vai ser usado esse negócio. Comportamento de compra, como é comprado isso? O rei sabe que eu sou o melhor ourives do mundo, me chamou. Outro não, vai na loja, fica escolhendo um a um. Cada um compra o produto que vocês produziram de alguma maneira, tá? Vou dar um exemplo de outro setor que pode ajudar vocês. Por exemplo, o corretor imobiliário, ele vende para duas pessoas, certo? Quando vai vender um apartamento, por exemplo. Quem é que dá, quem escolhe o apartamento e define o que vai comprar é a mulher do casal. Mas quem paga é o homem. Professor, está sendo preconceituoso. Sim, o marketing é preconceituoso. E eles sabem disso, se aproveitam disso. Tá? Então, na grande maioria dos casos que tem um casal homem e mulher, acontecem isso. A mulher vai lá, criar um local bonito para botar minhas flores, não sei o quê. Aí o vendedor fica de olho nesse comportamento e amostra o apartamento de acordo com esse comportamento. Aí o marido, não, peraí, está muito caro. Aí ele começa, não, isso é um investimento. Então, quem produz produtos sabe muito bem quem vai comprar. Brinquedo, por exemplo. Quem escolhe são as crianças, mas quem compra são os pais. Então, a conversa é uma para quem consome e a conversa é outra para quem paga. Então, precisa vocês olharem isso aí para ver como é que vai influenciar. Extrato social. A extrato social, muitas vezes, é definido pelo aquilo que ganha. Mas nem sempre, tá? Porque você pode ser uma pessoa de baixa renda, mas ser o chefe de um grupo religioso. Então, essas coisas todas influenciam profundamente na hora de definir. Dados etnográficos, quer dizer, se esse objeto é destinado para um grupo específico, eu preciso entender ele nas suas características. Por exemplo, a Beleza Negra aqui, que desenvolveu um corte de produtos para cabelo, focou numa etnia. Um tipo de cabelo que aquelas pessoas com aquelas características físicas têm, que era abandonado, esquecido. Então a pessoa viu, se aproveitou disso e se deu bem.
os dados antropográficos são do corpo, certo? Então, se eu for fazer um adorno para uma mulher, os dedos são mais finos do que de um corpo masculino ou de um corpo macho, não um corpo fêmea. Por quê? Porque é assim, atualmente. Os corpos ainda saem diferentes um do outro, né? Então, precisa olhar todas essas características para colocar. Direcionamento do tema, e aí, dentro desse caminho, vocês podem optar por aquele tema que seja mais adequado. E definir o que vai ser entregue. Aí é chamado de mix de produto, as peças que comparar o conjunto. E aí eu fiz uma classificação, não vou contar em canto nenhum não, tá? Uma classificação na minha cabeça dos adornos para o corpo. Porque quando eu comecei é difícil achar uma classificação, um anel, aí tinha anel tal, anel de tal tipo. Eu resolvi adotar o contrário, o corpo, para classificar. Então vocês têm adorno aí para braço, pulso, tem adorno para cabeça, para cintura, dedo da mão, dedo do pé, orelha, pescoço, rosto e tornozelo e pé. Certo? Então esses são para o corpo. E tem os invasivos, piercing, uma série de outras coisas que vocês acabam utilizando a língua e vai por aí afora. E você pode fazer adorno também para vestimento. Outra coisa no tecido, no sapato, um acessório qualquer. Pode fazer adorno para mobiliário também. Né? Tem gente que pega um colar ou uma medalha e pendura no quadro de casa. Ou faz uma escultura lá, bonita, legalzona. E também tem para carro, aqui, a mobiliário e ambiente arquitetônico, e para automotivos e outros produtos. Tá? Eu não botei animal, tá? Porque eu estou me relacionando só com o corpo humano. Né? Mas também pode. Para cachorro. Joia para cachorro. Dá grana, tá? E precisa fazer uma estimativa, mais ou menos, do que dinheiro que vai caber nessa história. Entendeu? Veja, pessoal, o importante não é que seja mais barato, não. Porque, por exemplo, se vocês for vender uma joia para o Charles III, vocês não vão querer fazer uma coisa barata para ele. Ele nem vai querer, ele vai achar até estranho. Você está me vendendo muito barato, o que tem? É roubado isso? O que é? Então, fazer as coisas mais baratas não é necessariamente a melhor estratégia. Depende do público que vai utilizar, certo? Deixa eu tocar aqui minha pilha da pena. Então, o briefing de vocês, ele vai ser os norteadores para isso aí. E ele vai servir também como forma de eu avaliar o que vocês estão fazendo. Porque se vocês estão falando para mim que esses serão os parâmetros para que o projeto de vocês exista, eu vou verificar se vocês estão fazendo de acordo com o que vocês determinaram, entendeu? Certo? Então, eu estou fazendo uma joia para o Charles e faz ela baratinha, então teve alguma coisa que não está certa aí, entendeu? Bom, aí a entrega semana que vem para fazer isso aí. Certo? Eu coloquei duas bibliografias aqui, uma que é um livro sobre briefing, que eu tenho uma cópia em PDF, mas vocês também podem ver lá na biblioteca, além do físico, ele tem disponível virtual também. E eu tenho o livro do Bruno Munari, que eu mandei uma cópia para vocês, depois se vocês quiserem dar uma olhada aqui também, que eu vou falar sobre esse capítulo aqui do livro, tá? Hoje. Tudo bem, pessoal? Tranquilo isso aí? Então, esse é o trabalho que vocês precisam desenvolver até a semana que vem. Então, vamos lá. Nem sei se está gravando direito. O que eu preparei para vocês hoje? Olha só. Metodologia de projeto. A palavra metodologia, ela diz respeito ao estudo dos métodos. Metodologia. E método é a descrição do passo a passo. Como é que se faz isso? O que aconteceu? Lá no início do século, no final do século XIX, né, início do século XX, a humanidade saía da produção
artesanal das coisas. Então você queria um pote, tinha o cara lá que fazia o pote e trocava pelo meu peixe. Eu dava o peixe, ele dava o pote. Isso evoluiu, começou a se desenvolver a indústria de equipamentos. Então aqueles artífices que faziam aquilo passavam o seu saber de pai para filho, ou de mestre para aprendiz. Só que quando começou a aparecer o processo industrial, começou a surgir uma nova categoria, que eram os designers, que projetavam as coisas para que as indústrias produzissem. Mas como que eles iam passar esse processo de desenvolvimento de produto? Porque não era mais um trabalho artesanal, era um trabalho mais intelectual. Como ia fazer isso? Então, os professores, os pensadores da época chegaram à conclusão que a melhor maneira de fazer isso era entendendo a metodologia, o método, e registrando as etapas para poder compartilhar nas academias, para que as pessoas que saíssem de lá saíssem com o aprendizado de fazer aquilo ali. Certo? Então, a grosso modo, foi isso que aconteceu. Então, as metodologias de design tem N, um monte delas. O que são? São formas de se chegar a projetos de design, projetos de produtos industriais, produtos artesanais, que sejam. Então, existe uma série de autores que escreveram sobre isso. E hoje eu vou mostrar um deles, certo? Para que vocês vejam como que é a lógica. É o mais simples que tem, o Bruno Munari, que tem esse livro aqui, Das Coisas Nascem as Coisas, né? Para que vocês entendam isso. Por quê? Porque vocês estão fazendo um processo, um método de fazer aí. E esse método estão fazendo passo a passo. Então vocês precisam ver como que é o próprio método que vocês estão fazendo. Então se baseie em um e ajuste da maneira. Vocês podem ler outros, ver outros que eu tenho uma série deles ali, tá? Então, como o Bruno Munari é o mais simplesinho que tem, eu trouxe para a gente conversar. Beleza? Então, o que Bruno Munari fala? Um projeto de design é algo que apresenta uma solução para um problema. Beleza? Essa é a base do design. Soluções para problemas. Mas problema não é visto como uma coisa ruim, não, tá? Ah, meu Deus, eu estou com a minha vida cheia de problema, meu filho está doente, eu não tenho dinheiro para pagar a passagem do ônibus. Certo? Não é isso que é o problema na visão do design. O problema é algo que tem uma solução. Certo? Se não tiver solução, não é considerado um problema do design, é outra coisa. Então, tudo aquilo que é possível de uma solução é chamado problema. Então, esse P com S aqui significa vocês têm um problema, nós temos um problema e temos que apresentar uma solução. Vocês têm um problema nessa disciplina para resolver. Beleza? E vocês vão ter que apresentar uma solução. E é sobre isso que eu vou falar agora. Por isso que a gente está fazendo parte por parte. Bom, olha lá. Primeira coisa, definição do problema. Afinal de contas, o que eu estou fazendo? Isso tem que estar muito claro, tá? Muito claro. Por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho do pessoal das joias da renda da Barra do Jucu. Foi a primeira coisa que eu sentei com a equipe, sentei com o pessoal, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Aí nós definimos, nós estamos resgatando uma tradição cultural, que é o bingo, né? Criando um valor a partir do design aplicado à joalheria. Então, a ideia é utilizar o universo da joalheria, a renda de bilbo, ou a renda de bilbo no universo da joalheria. Isso vai gerar uma série de produtos que atendem a isso. Então, nós alinhamos isso com todo mundo. Colocamos, inclusive, no briefing escrito isso. Aí eu pergunto para vocês, qual é o problema que vocês têm que resolver? Eu desafiei a vocês no primeiro dia de aula, certo? Pensem, certo? Que essa é uma das coisas que precisa estar escrito no briefing. Afinal de contas, vocês estão falando, professor, eu estou projetando uma joia. Sim, mas que joia? Não, onde? Como? Certo? Essa joia vai fazer o quê? Atender a que necessidade, né? Ser produzido de uma forma. Aí você começa a aprofundar na definição do problema. Então tem que ficar claro, até porque vocês vão me convencer depois, professor, isso que você falou,
está inadequado. Por quê? Porque nosso objetivo era esse. Você está falando de outro objetivo. Ah, é verdade. Aí eu vou ajustar. Então, se vocês não tiverem claro o que estão fazendo, não vai dar certo, né? Teve um caso de uma empresa chamada IDO, que foi foi convidada por uma empresa que fabricava aeromodelos pequenininhos, aqueles que vendem numa caixinha, desmontado, você junta tudo, vai colando, depois pinta, fica um aviãozinho, um carrinho. Não estava vendendo. Então a empresa chegou para o IDO, o escritório de design, e falou assim: eu quero uma nova embalagem, uma embalagem melhor para poder vender. O que aconteceu? O IDO foi pensar no que ia ser feito. No dia da entrega da proposta, ao invés de trazer uma nova embalagem, eles chegaram com uma caneta. Como uma caneta? Eu pedi uma embalagem a vocês. Nós fomos entender o problema. Qual era o problema? Primeira coisa, quem compra o presente são os pais, mas quem escolhe são as crianças. Então, se não estão comprando, é porque os pais estão impedindo de comprar. O que aconteceu? Aí pesquisaram com os pais, descobriram que a cola que tinha no brinquedo sujava tudo. Então, eles deixaram de comprar o brinquedo porque a cola não era boa, era uma bagunça. Então, eles desenvolveram uma caneta com um bico dosador para botar a cola no ponto certinho. Fácil da criança manusear. Então, o cliente nem sempre sabe, aliás, nunca sabe qual é o problema que ele tem. Quem tem que pensar o problema são os designers. Se eles fossem atrás do cliente, eles iam fazer a embalagem, não ia vender nada. Ia ter um monte de problema. Mas como eles estavam bem preparados, eles começaram a descobrir o problema. Afinal de contas, qual é o problema das equipes? Cada um de vocês. Beleza? Pensa. Tá? Bom, aí o que acontece? Caramba, descobri a ideia, descobri o problema, vou ter uma ideia. Não, calma. Não é assim que se faz. Porque pode ser precipitada. Porque a ideia, nem sempre que você tem na hora é a mais adequada. Então, anote tudo que tiver ideia, vai anotando, porque ela precisa passar por um processo todo. Tá? Por isso que eu pedi a vocês que vocês fizessem uma ideia qualquer no início, para que a gente pudesse refletir sobre isso. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que tem que fazer, uma coisa que eu conversei bastante com a Mari, é decompor o problema. Porque, por exemplo, se vocês têm que projetar um avião, por onde que eu começo? Vamos separar em pedaços. Projetar a turbina, projetar a asa, projetar o rabo, projetar o miolo. A Magda está com um problema, certo? Então, quando eu vou falar problema agora é de design, tá? Que ela está desenvolvendo um conjunto de joias que é para, vamos dizer assim, melhorar o aspecto visual, estou falando bobagem, formal, dos aparelhinhos que o idoso usa como socorro. Então é um botãozinho de pânico que aperta, uma pulseirinha que localiza, tem uma série de equipamentos que o idoso está recebendo e alguém presta serviço disso. Então o trabalho dela é um trabalho voltado para joalheria. Só que ela tem um subprojeto aí, um subproblema, que é: será que o metal vai permitir que a onda sonora passe? Como que eu vou fazer a mecânica disso? Será que pode ou não pode? Então, só aí ela já divide em dois projetos, dois problemas. O problema da estrutura da joia e o problema de a joia ter que atender, funcionar. Beleza? Então, decompor o projeto em componentes é uma forma muito interessante. Por exemplo, eu posso decompor o projeto em soluções para gema, soluções para os metais. E trabalhar assim, olha, vamos projetar aqui e juntar de vez em quando. Outra coisa, além disso, essa joia ela é funcional. Uma joia funcional é que ela serve para alguma coisa. Outro dia eu vi um cara que não tinha um dedo e o Orives fez um dedo de ouro para ele, que ele mexia os outros partes do músculo, o dedo funcionava. Certo? Era totalmente mecânico. Então ela tinha que ser bonita, mas ela tinha que
funcionar mecanicamente. Então, o projeto de mecânica era outro, certo? Então, o design tem que olhar e separar em partes isso aí, certo? Por exemplo, no pessoal que está trabalhando com borracha, ele é um segmento e tem os outros segmentos, que é os componentes de ligação, porque a borracha ela não vai pura. Então só aí a gente tem dois universos para trabalhar, o universo borracha e o universo o que complementa a borracha para fazer essa. Mas eu posso terceirizar essa parte do canal, não posso? Pode, mas você vai terceirizar alguma coisa que você tem que saber o que você está terceirizando. Certo? Você não pode falar assim, eu não quero nem saber da parte que eu vou terceirizar, eu vou fazer aqui minha borracha. Aí na hora que chegar na terceirização, tudo que você imaginou não tem. Se você for terceirizar, você tem que encontrar o fornecedor e pegar a pecinha e falar, é essa pecinha aqui, aí você vai projetar para essa peça. Entendeu? A empresa que a gente viu terceiriza essa parte e o pessoal que trabalha para eles. Mas a gente está com outro problema, que eles não abriram para a gente de jeito nenhum, que a gente quer colocar uma gema na borracha, eles fazem isso, só que eles usam uma cola, e essa cola é que a gente quer saber que eles não abriram. Então, veja, num projeto para valer, é claro que vocês não vão entrar nisso, eu faria um subprojeto que é desenvolver a cola. Aí teria uma equipe. Você está entendendo a questão do problema? Porque se você entregar essa joia sem saber qual é a cola, sua joia não vai funcionar. Pode funcionar lá no outro, entendeu? Que sabe qual é a cola. Sim, mas se não for cola, você não pode arrumar uma outra forma de prender essa joia? Ou inventar alguma coisa que ela é presa de outra maneira? Olha aí, problema de design. E você decompondo as coisas. Entendeu? Então isso naturalmente vai acontecer. Beleza, pessoal? Componentes do problema. Em seguida, nós temos por certo? Em seguida, nós temos, eles chamam de recolher os dados. O que significa isso? Verificar se alguém já fez isso. Porque você pode tomar duas decisões. Ou fazer uma coisa para ser totalmente diferente dele, ou se apropriar de alguma coisa que ele já tomou a decisão ali, entendeu? Só isso não é copiar, né? Não. Porque, por exemplo, o primeiro carro que foi inventado, ele era um motor a vapor ou uma carroça. O carro não existia. Então, se não existia, como que eu vou fazer uma coisa que não existe? Usando as coisas que já existem. Só que o carro hoje não tem nada mais a ver com carroça e com motor a vapor. Já é um ser totalmente independente. Mas ele começou olhando para as coisas que já existiam. Não tem jeito. Quer ver outros exemplos? A caixa de ovo, aquela que abre assim, foi inspirada na vagem de feijão. Você copiou o feijão, não pode copiar o feijão. Pode sim, chama biônico. O velcro. Agarrou um carrapicho na calça de alguém, e esse alguém fez um ganchinho. Então vocês vão ter invenções, avanços que são fruto da observação das outras coisas, certo? Então, recolham dados, beleza? Bom, e aí, quando você pega esses dados, você precisa analisar isso de alguma maneira. Como que vocês analisam isso? Analisar significa separar em pedaços. Então você pode colocar assim, eu vou olhar as gemas para encontrar a que tem a cor mais próxima do vermelho. Encontrar uma gema que tenha melhor resistência à abrasão. Metal mais macio, metal mais próximo do branco. Então vocês vão criar critérios para separar os dados que vocês coletaram. Certo? Vou olhar um monte de cola para saber qual é que cola a borracha. Esse post-it, sabe o post-it da 3M? A invenção dele foi um barato, porque a 3M bota uma bolada na mão da equipe de criação dele e não quer saber como que eles gastaram. Né? Tinha fundo perdido. Bom, e aí essa galera estava pensando em desenvolver uma cola super poderosa.
E no meio desse projeto, fizeram uma cola que não colava nada. Aí botaram lá no arquivo. Aí o cara que fez parte da equipe dessa invenção foi para o culto e o colega dele era pastor músico. E estava tentando tocar lá e começava a cair os papéis no chão. E aí ele falou, caramba! Aí foi lá, pegou aquela cola, passou no cantinho e pediu para o colega pastor dele testar, prender. Aí ele prendia, tirava o botão da que ele queria. Post-it hoje é o que dá o maior faturamento, a 3M. Tá? Certo? Então, essa análise de dados, ela pode vir posterior. Você colhe aí, pegou uma informação, olhou, viu um negócio, não sabe nem para que é, guarda. De repente, depois você pode fazer análise. É uma parte importante. Essa análise se dá a partir dos critérios de briefing, critério de projeto que vocês vão definir aí. E vocês vão me dizer, através do briefing, para que eu possa ajudar vocês a acompanhar se estão seguindo ou não isso. Bom, aí, quando você tem isso aí tudo armado, vocês começam a trabalhar em cima da criatividade. Bruno Munari separa criatividade e ideia. Porque às vezes você já fala, professor, já estou com a ideia pronta. Então guarde essa ideia, esse outro. Certo? É assim que os designers fazem. Tem a ideia melhor do mundo, eles guardam. Abre a gaveta e guardam. E vão fazer outra. Tem uma segunda boa ideia, guarda, vai fazer a terceira. Por quê? Porque se você não encontrar nenhuma ideia melhor do que a primeira, está confirmado que a primeira ideia é melhor. Se você encontrar alguma melhor, você troca. Usa melhor. Por que não? Ou se você encontrar uma parte da ideia que pode melhorar a primeira ideia, utilize. Então, quando você fala, eu cheguei na solução, já estou com ela aqui, vocês perdem uma grande oportunidade de fazer uma coisa melhor ainda. Porque se você chegar numa grande ideia, vocês podem chegar numa ideia melhor ainda. Certo? Então, nessa hora que os processos criativos, eles têm que ser libertos. Não por isso, por exemplo, quando eu trabalho com equipe de criação, e nós estamos pensando ideia, uma das técnicas que eu utilizo é que ninguém pode discordar. A palavra eu discordo, eu concordo, tá? Sai do grupo. Mas, professor, se o cara fizer uma coisa que não estiver bom, você tem que fazer uma melhor. Ó, você botou a chave assim, eu proponho botar a chave assim. Aí vale. Certo? Não gostei. Não gostou, o problema é seu. Qual é a solução? Certo? Então, os processos criativos, eles sempre são para gerar mais coisas. E nunca para travar o processo. Beleza, pessoal? Então, quem está em equipe vai poder fazer isso na boa. Quem não está, pode chamar outras pessoas para se envolver na criação. Não tem problema nenhum. Tranquilo, pessoal? Então, se vocês tiverem uma grande ideia, vai ficar milionário com elas, guarde. Apresente outro, para ver o que vai acontecer. Pense em outro. Bom, aí, naturalmente, as ideias elas vão ser necessárias você colocá-las no mundo físico. Então, como que eu faço isso? Certo? Que materiais que eu vou usar? Que tecnologia? Pessoal, tecnologia é o uso do conhecimento na área de produção, certo? Eu estou falando isso porque o pessoal pensa que tecnologia é só usar um computador. E aí eu queria mostrar aqui uma ideia. Olha, tinha um pescador que ele ganhava muito dinheiro porque ele pegava os maiores peixes e os outros pegavam poucos peixes. Aí a população dele, o que estava acontecendo? Ele simplesmente usava tecnologia. Qual que era a tecnologia? Ele descobriu que os peixes eram assim. Na camada mais alta, o peixe era pequeno. A outra camada mais profunda, maior. E a outra, maior. Quando o pescador jogava no anzol, o que esse peixe pequeno pegava? Eles puxavam. Sabe o que esse cara fez? Envolveu a isca com um pedaço de papel. Aí ele jogava. Então, quando chegava aqui embaixo, ele esperava um pouquinho de água, dissolvia o papel. E aí o peixe grande entrava. Aí ele só pegava o peixe grande. Certo? Isso chama
tecnologia. Certo? Ele usou o conhecimento para desenvolver um processo de criar os maiores peixes. Então, quando se coloca aqui materiais, que é coisa física, e tecnologias, é o uso do conhecimento para tomar uma decisão. Beleza? E aí, quando você tem uma ideia que acha que ela é promissora, você vai verificar as tecnologias que é possível, os materiais também. E aí, você vai experimentar. Será que esse negócio está certo? Por exemplo, no campo dos adornos, as joias, cabe no dedo, dá na orelha, dá para fazer, a gema fica presa, ela salta, o fogo não derrete, e aí vocês podem fazer. Por isso que, dependendo do nível que vocês chegarem, vocês podem fazer um experimento de vocês lá no laboratório, por isso que eu chamo laboratório experimental. Professor, nossa equipe conseguiu chegar numa proposição aqui bem avançada, nós estamos com um experimento aqui. Vai lá para o laboratório, testa para ver se funciona, se não funciona, e faz parte da resolução do trabalho. Ah, professor, isso é obrigado? Nada é obrigado comigo. Cada um cuida do seu próprio conhecimento, né? Isso é uma experiência legal, quem quiser. Bom, e aí, depois de testar essa coisa, vocês vão chegar no modelo. Ó, a solução para o problema de design é isso aqui. Por quê? Porque isso, tá? Você vai ter toda uma base conceitual para colocar, inclusive a estética, que é mais bonito. Eu peguei essa joia, experimentei em vários dedos, várias pessoas saíram. Aí de novo, foram convidados para fazer um carrinho de supermercado. Eles fizeram um modelo e botaram dentro do supermercado. E cada um que usava tinha que botar um post-it dizendo o que achou. Então passou lá um tempo, depois o carrinho estava entupido de post-it. Eles pegaram o carrinho, foram lendo aquilo tudo e ajustaram o carrinho de acordo com o que quem usar tem sugestão, entendeu? A mesma coisa as joias, você pode fazer uma joia e ver se é bonita. Todo mundo pode achar, nossa, que joia horrível, mas todo mundo achou bonita. E daí? Se o gosto de todo mundo é horrível, o seu é maravilhoso, mas eles vão comprar a sua joia feia. Certo? É uma coisa que é questão de tomar decisão. Tranquilo, pessoal? Isso aí? E aí, depois disso que eu estava falando agora, né, você faz o modelo e verifica. O que ficar bem, está aprovado. O que não ficar, vocês ajustam. E aí o processo começa tudo de novo, tá? Não para nunca. Só que às vezes você sai do problema geral e passa para o problema específico. Eu fiz tudinho, mas só que eu não consegui prender a gema na borracha. Tá bonito, maravilhoso, mas no modelo a gente colocou só provisoriamente. Então agora a gente tem que pesquisar na cola. Aí é um outro projeto, certo? Bom, fechou o desenho construtivo. Certo? Está pronto? Então vocês têm que garantir que aquilo seja feito da mesma forma milhares de vezes. A mão ou a indústria, o que for. Certo? Então, o que vocês estão fazendo aqui é algo que tem uma metodologia ou parecida, igual a essa. Por isso tem outros pensamentos, tem outra forma de agir. Né? O que eu falo, que o Bruno Munari falou, que parece que uma coisa acontece depois da outra. E na vida real não é assim, tá? Às vezes você senta e você tem uma solução já pronta. Vai lá e modela o objeto, hoje a pessoa. E aí você vem de trás para frente. Vai verificando se isso tem mercado, se isso é possível ser feito. Tem várias idas e vindas disso aí. Não necessariamente não acontece nessa linha que me propõe. Beleza? Quando eu estava escrevendo a tese do doutorado, o que eu descobri é que toda a crítica, todo o raciocínio lógico que nós usamos para tomar decisão, ela só se dá em algo que existe. Então, se não tiver nada para eu criticar, tiver nada para eu pensar sobre,
eu não vou conseguir fazer nada. Isso é o problema dos designers, entendeu? Eles têm um problema, faça uma joia. Aí fica pensando, o que é isso, o que é aquilo? E aí passa um tempão na ideia. E aí eu costumo falar assim, você é um idiota, né? Fica só nas ideias. Bote na existência um rabisco, um pedaço de arame, qualquer coisa. Então, quando existe, aí você pode fazer as críticas sobre algo que é concreto. Por isso que eu pedi o projeto e posso projetuar para vocês aí, tá? Então vocês têm uma ideia aí. Professor, posso jogar aqui fora? Pode. Por que você jogou fora? Ah, porque eu descobri isso, resolvi fazer isso. Legal, olha só que amadurecimento. A decisão de jogar uma ideia fora, a pessoa tem que ser muito madura, né? Por uma série de aspectos, inclusive pelo apego, é minha cria, é meu filho, eu sou genial, eu consegui fazer algo. Aí jogar isso fora dói pra caramba, certo? Mas aí pode ser feito. Bom, aí Bruno Munari, nesse livro aqui, dá um exemplo do arroz verde, certo? Como usar essa metodologia para fazer arroz verde. Por isso que muita gente gosta da coisa que ele falou, que é uma coisa do mundo concreto. Problema, arroz verde. Quais são a definição do problema? Arroz verde com espinafre para 4 pessoas. Esse é o problema dele. Como fazer? Componentes do problema: arroz, espinafre, presunto, cebola, azeite, sal, pimenta. Dados. Alguém já fez isso? Análise de dados. Como fez? O que eu posso copiar? Eu prefiro imitar, tá? Usar a palavra imitar. Que a cópia é algo exatamente igual, sem nenhuma interferência. Imitar, você faz a mesma coisa do seu jeito. Certo? Eu prefiro usar imitar. Criatividade. E aí, como você faz isso aqui de uma maneira adequada? Olha lá, materiais e tecnologia. Que arroz, que tacho, que fogo. Né? Como é que é isso? E aí você experimenta, faz uma coisa. Né? E come. Né? Tá bom? Aí, então esse aqui é o arroz verde. Bom, e aí você vai ver, será que dá para 4? Faz um, chama 4, deu. Beleza, aí você escreve a receita e manda para a televisão lá, colocando. Certo? Então o que Bruno Munari fez aí no arroz verde é demonstrar como é que é uma metodologia de design. Vocês, em vez de chegar a um prato de arroz servido no prato aquecido, vocês vão chegar numa joia. Agora, qual é o problema? Eles vão me dizer. Beleza, pessoal? Tranquilo, entenderam sobre metodologia? Estou falando de uma, tem N aí, vocês podem pesquisar à vontade. Se quiser, tem um link, um monte de livro Gibbon Zip, de uma série de outros lá, que são Max Baxter. Bom, aí, uma das primeiras coisas que a gente faz é definir o briefing, tá? E aquele é um documento. No caso do design, eu peguei isso aí da área de marketing, mas é muito parecido. O que a gente vai fazer? Olha lá aqui embaixo. Identificar a problemática, o problema. Ele é tudo, todas as informações para chegar numa solução de design. Deve ficar definidos os alvos, os objetivos e as limitações. Então, vocês vão me dar todos os critérios para avaliar vocês, tá? Beleza? Ó, nós vamos fazer um projeto que atenda a isso aqui. Aí, no caso aqui, que é o briefing relacionado ao produto, aí precisa descrever o produto, mercado, eu falo para vocês sobre o mercado, consumidor, eu também de usuário, né? Isso aqui vocês não precisam se preocupar com isso aqui de marketing. Como é que o produto chega lá, quanto que é de preço, ó, por que compra, se tem concorrente, né, objetivo de ganho no mercado. E aí você pode montar estratégias a partir disso aí. Por exemplo, fazer um produto melhor, com isso conquistar mais consumidores. Ou ser diferente de todo mundo. Também pode. Bom, e aí, ó, tem aqui, ó, quando você escreve um modelo,
Se vocês lerem o livro que eu citei para vocês, ele fala que não tem modelo. Vocês vão fazer, cada um vai fazer uma coisa de acordo com o caso. Mas a ideia é falar o que você tem. No fim, o cliente apresenta o design ou o design discovery, o problema a ser resolvido, o contexto no qual está inserido e os fatores condicionantes de sua resolução. Condicionantes é aquilo que condiciona. Eu não posso fazer de prata, eu não posso fazer a gema de mármore porque é oxida, sei lá o quê. Eu não posso fazer de ouro porque é caro, certo? Aí, esses limites têm que estar no briefing, para onde que vai. Beleza? Olha, aqui é para vocês verem onde que está incluído o design dentro de uma cadeia produtiva. No caso da joalheria, da natureza é extrair as gemas e os metais. E aí eles se tornam recursos naturais. Isso aqui é convertido. Como que ele é convertido? Sendo lapidado e virando joia, por exemplo. Que está aqui. Então, quem toma conta dessa área aqui é o pessoal da área de produção, certo? Que é a ideia de levar o produto até o consumidor. O pessoal da área de marketing faz o sentido oposto, traz o consumidor para o produto. O que eles usam? Um sistema de distribuição, colocando isso nas lojas mais próximas, criando um site que seja, e comercializando. E o marketing faz tudo para trazer para cá. Quando você produz um projeto, propõe um projeto, ele está aqui no meio. Então ele tem que ser possível para trás e tem que ser possível para frente também. Então a estratégia ela tem que estar ligada com isso aqui. Se for um cliente só, a joia exclusiva, isso aí se restringe a esse universo. Certo? De novo, para vocês terem onde que está a área de projeto produto, que é o que vocês estão fazendo. Bom, aí é eu descrevi aí aqueles que eu estou pedindo para vocês, né? Olha lá, o que não pode faltar no briefing? Definição do público, hipotético. Por quê? Porque nós estamos na academia aqui, tá? Então nós estamos experimentando isso aí. E aí são dois. Quem contrata vocês, que é o dono da oficina que vocês vão imaginar, a partir da pesquisa de vocês, pode inventar, essa oficina é a oficina, ou ateliê, ou a indústria abacaxi, que ela é assim, tem esse layout, tem essa forma de pensar, tá? O outro que produz joias para gente que vai casar, produz joias para quem tem uma pegada mais ecológica, que usa pneu de carro, uma história, seja lá o que for. E aí, vocês podem colocar uma temática. Joias para saúde, por exemplo, que a Magda está fazendo. E aí, definir que produtos vão ter da coleção que vocês estão fazendo, no conjunto, né? A coleção é maior do que o conjunto. Estou pedindo um conjunto para vocês tentarem se aprofundar ao máximo nisso. E colocar mais ou menos a ideia de valor disso. Né? Não precisa ser preciso, não. Teve um TCC aqui que o Renan fez, que ele cedeu um Excel que a professora Giovanna desenvolveu, que você vai colocando os dados, você vai chegando ao valor final de cada peça. Então eu posso até compartilhar com vocês para a gente simular aqui a brincadeira, para não simular o seu próprio projeto. Né? Está bem legal. E prazo é o prazo da aula aqui, tá? Nossas entregas aqui. No caso do cliente lá, você define com ele o que vai fazer. Tranquilo, pessoal? Tomara que tenha gravado.